Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja entre nós. Como é bom estar mais uma vez juntos na presença de Deus, neste recinto sagrado, para vos estar transmitindo a palavra de Deus aos nossos corações. E desde já eu convido a todos para compartilhar juntos a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses, carta ou epístola, no capítulo 4, verso 10 ao verso 19. Você que me acompanha, quer que esse vídeo esteja sendo reproduzido, por favor, pegue uma Bíblia e abra para que possa estar acompanhando conosco nesta noite. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes mas vos faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei honrado. De tudo em toda circunstância já tenho experiência, tanto na fartura ou como de fome, assim em abundância ou em escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem, associando-vos à minha tribulação. Sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até agora, para a igreja de Tessalônica, mandaste, não somente uma vez, mas duas vezes, o bastante para as minhas necessidades. Aleluia! Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto, que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho uma abundância. Estou surpreso deste que Epafrodito me passou as mãos, que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós sabemos que estamos enfrentando tempos difíceis. O nosso país, não só o nosso país, mas o mundo inteiro está enfrentando crises. É isso, a carestia, a inflação aí disparou, o preço do combustível, gás de cozinha, alimento, a coisa não está fácil para ninguém. Mas quero dizer para os irmãos o que o apóstolo Paulo ele está passando para a igreja de Filipos. O que é que nós devemos fazer, igreja, para que as circunstâncias não nos peguem de surpresa? Devemos viver no poder de Deus, para não ser vítima das circunstâncias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo aprendeu por experiência o segredo da paz.
O apóstolo Paulo, ele está passando aqui para a igreja porque ele é exemplo. A experiência que o apóstolo Paulo tem e que viveu e que está passando, as circunstâncias não pegaram ele despercebido. Mas porque ele, o segredo da paz que tinha em Deus, para isso ele nunca foi vítima das circunstâncias. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele não foi vítima das circunstâncias, porque ele aprendeu a viver na dependência de Deus. E quero nesta noite passar para os irmãos a viver também na dependência de Deus, para que as circunstâncias não nos peguem despercebidos. O apóstolo Paulo ensinou aqui para a igreja de Filipos, e quero nesta noite passar para os irmãos, para que nós venhamos estar pronto e preparado em qualquer circunstância ou situação, porque sempre às vezes foge o nosso controle, mas não vamos deixar, meus amados irmãos, que as circunstâncias roubem a nossa alegria, que as circunstâncias roubem a nossa comunhão, a nossa paz que temos com o Senhor. Amém? E o que é que nós venhamos, o que é que o apóstolo Paulo ensina? Primeiro, ele está alegre. Vamos ler o verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Aleluia. A alegria de Paulo estava no Senhor, porque agora mais uma vez renovaste a força, o amor e o fervor. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele era para ser a pessoa mais infeliz do mundo, porque quando ele está escrevendo esta carta ou epístola, ele está preso em Roma e está esperando a hora, qualquer momento, ser executado. Mas ele na prisão, ele não deixou que as circunstâncias roubassem a sua alegria e a sua paz. Olha o que ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. O que a igreja de Filipos era? Uma igreja amorosa, era uma igreja que ajudava o ministério do apóstolo Paulo. Ele estava preso, diferente da igreja de Corintos, que era uma igreja avarenta, uma igreja que fechou a mão para o ministério do apóstolo Paulo. Mas a igreja de Filipe, ela enviou não só uma vez, mas várias vezes ajuda para o servo do Senhor que precisava, estava preso. E essa ajuda também foi para a igreja de Tessalônica. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele está preso pela causa de Cristo, está preso pela causa do Senhor, uma causa ainda muito maior e mais excelente. Louvado seja o nome do Senhor. Em Atos capítulo 16, verso 16 ao 34, Paulo e Silas estão presos por causa da perseguição, e eles foram açoitados, estão presos, mas ali eles não estavam murmurando, eles não estavam reclamando, eles sabiam que aquilo ali poderia acontecer sim, porque quando você recebe a Jesus Cristo como teu único e exclusivo Salvador, você levanta uma bandeira, e esta bandeira tem a sentença de morte, porque neste tempo, neste contexto, havia uma grande perseguição na igreja primitiva.
E meus amados irmãos, e o que foi que estes dois homens, servos de Deus, fizeram? Aleluia! Eles começaram a cantar. Eles começaram a cantar. É coisa de louco. Como você leva uma pisa, você apanha, sem ter cometido crime algum, mas eles estão lá, à meia-noite, eles começam a cantar, eles começam a louvar. Imagine ali, meus amados irmãos, os outros presos, ali vendo aquele rebuliço, talvez eles diziam: será que esses dois presos são doidos? Será que eles fugiram de algum manicômio? Não, eles estavam ali cheios da graça do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, eles ali cheios da graça de Deus. Meus amados irmãos, quando você tem a graça de Deus, que você vive pela graça de Deus, ninguém consegue roubar a tua paz. E eles ali estavam cantando, aleluia. E o Senhor viu o seu louvor, o Senhor viu a sua oração e mandou um anjo que sacudiu o alicerce daquela prisão, e ali as algemas caíram por terra, a porta do presídio abriu tudo, e o soldado chega ali trêmulo. Quando o soldado pega a espada para se matar, ele diz assim: o apóstolo Paulo, não faça nada contigo, porque nós estamos aqui. E ele pega ali uma lanterna, algo para iluminar, e ele vê todos ali os presos. E aquele homem diz assim: o que é que eu faço para ser salvo? O que é que eu faço para ter esta paz também? O que é que eu faço para enfrentar os meus medos? O que é que eu faço para que as circunstâncias não me peguem de surpresa? E o apóstolo Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Meus amados irmãos, e ali houve o mover do Espírito Santo. Aquela família foram salva para a glória de Deus. Eu creio que até os presos que estavam ali junto. 2, em segundo lugar, ele aprendeu a viver contente e feliz em qualquer situação. O apóstolo Paulo, ele aprendeu a viver contente e feliz em qualquer situação. Vamos ler o verso 11. E ele diz: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Meus amados irmãos, nada contra. Mas isso aqui, irmãos, é uma tapa na cara daqueles que defendem a teologia da prosperidade. Aqueles que mandam você se rebelar contra Deus, e que não aceite isso, não aceite isso, não aceite aquilo. Que o apóstolo Paulo está falando, o apóstolo Paulo, servo de Deus, está dizendo assim: olha, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Aleluia! Aprendi a viver. Ele ensina a igreja de Filipos: olha, irmãos, eu estou feliz porque vocês estão felizes. Eu estou feliz porque eu estou aqui presa, mas vocês estão orando, vocês estão me ajudando. Não que eu queira isso de vocês, mas eu sei que isso veio de Deus, esta oferta veio de Deus, e eu recebo. E ele diz: não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aleluia! Meus amados irmãos, o inimigo às vezes, ele levanta acusação contra os servos de Deus, e diz assim: olha, o fulano só te serve porque tu abençoa ele, porque tu protege a família dele, porque tu protege os bens dele. O diabo fez isso com Jó.
Mas os irmãos sabem que Jó não servia ao Senhor pelos bens materiais, ele servia ao Senhor pela fidelidade do Senhor, pelo amor do Senhor que tinha para com ele. E os irmãos conhecem a história deste servo de Deus, Jó capítulo 1, versos 6 ao 12, quando o inimigo sobe lá, junto com os anjos, e começa a acusar Jó. Jó capítulo 2, verso 2 ao verso 6. E nós vemos, irmãos, que Paulo aprendeu a ser humilhado, pois ele aprendeu com o seu mestre, quando ele diz, em Mateus capítulo 5, verso 10 ao 12, Paulo aprendeu, porque ele aprendeu com o seu mestre, a ser humilde. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler? E aqui nós vemos, irmãos, que quando Jesus, com toda a sua autoridade, que chega naquela região dos Gadarenos, e que ele se encontra ali com aquele homem possesso de aproximadamente 6.000 demônios, que o Senhor repreende na vida daquele homem. E Jesus Cristo chega ali para ele, e ele se prostra diante de Jesus, e eles imploram a Jesus. Verso 10, ele os implorava insistentemente para que Jesus não mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, havia uma grande manada de porcos, eles estavam pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ali o Senhor permitiu, não que Jesus fez a vontade do inimigo, mas houve uma permissão do Senhor. Então, meus amados irmãos, o que é que o apóstolo Paulo diz? Paulo aprendeu a ser humilhado, porque ele aprendeu com o seu mestre, com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus, no capítulo 5, vamos ler no verso 10. Olha o que Jesus Cristo fala também sobre humilhação. Mateus capítulo 5, verso 10, ele diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem, perseguindo e mentindo, disseram todo mal contra vós, por minha causa. Verso 12: exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois aí esplende a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Paulo aprendeu também com Jesus Cristo, seu mestre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o que é que ele diz, irmãos? E ele diz no verso 12, olha o que ele diz, o apóstolo Paulo: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Ele não aprendeu de um dia para a noite, ele tinha experiência com o Senhor, e ele estava sofrendo pelo Senhor. Experiência tanto na fartura como ter fome, assim em abundância como na escassez. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus amados irmãos, tem um verso que é um verso clássico, um verso muito bonito, que muitas pessoas usam na porta da casa, na traseira do carro. Essa frase do verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Quando muitas pessoas interpretam aqui este verso em grandeza, mas o apóstolo Paulo está dizendo: tudo eu posso porque Cristo me fortalece, porque eu sei estar humilhado, eu sei ter
comida ou não, está vestido ou não, ser perseguido ou não, tem abundância ou não, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz que tudo isso ele pode, porque Cristo lhe fortalece. A força não vem dele, a força vem de Deus. Aleluia! Ele estava preso e passando por privações, mas os irmãos lhe ajudaram. Verso 14, aleluia! Ele estava descansando do Senhor, ele estava ali vivendo sobre a dependência do Senhor. É isso, igreja, que nós devemos também aprender, para que as circunstâncias não venham roubar a nossa paz, para que as circunstâncias não venham nos pegar despercebido. É viver sobre a dependência de Deus, porque no momento certo Deus usará pessoas para te abençoar. O apóstolo Paulo não pediu donativo, mas ele estava precisando. E Deus toca no coração dos irmãos da igreja de Filipos, e eles ali juntaram uma oferta, e disse assim: eu vou mandar para o apóstolo Paulo, porque eu sei que ele está precisando. Aleluia! Olha o que ele diz no verso 14: todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação, na minha privação. Como é que ele deixou tudo para trás para seguir a Jesus? Quando ele estava livre, ele pregava a palavra e fazia tenda, mas agora está preso. Mas ele não deixou de trabalhar, aleluia! Mesmo preso, mas a sua boca não estava presa, a sua mão não estava presa. Ele estava escrevendo essa epístola aqui para a igreja, fortalecendo os irmãos, ensinando os irmãos: olha, viva na dependência do Senhor, para que as circunstâncias não roubem a tua paz. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz, verso 15, aleluia: sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa missão. Muitas igrejas fecharam a mão, mas não anda atrás disso não. E ele diz: olha, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, foi vocês. A igreja de Filipe era uma igreja amorosa, era uma igreja que se envolvia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, e ele continua no verso 16: porque até para a igreja de Tessalônica mandar-te não somente uma vez, mas 2 vezes, o bastante para as minhas necessidades. Isso está em Atos capítulo 17, verso 1. Meus amados irmãos, quando aprendemos a viver na dependência de Deus, passamos sim privações, passamos sim por aflições, humilhações, mas no momento oportuno, Deus nos honrará. No momento oportuno, Deus levantará uma pessoa para ajudar no tocante de dar, assim como fez com o apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso ele descansava no Senhor. Ele diz: porque todas as coisas eu posso, porque Cristo me fortalece.
Esta força não vinha dele, mas vinha do Senhor. É a mesma coisa que Neemias diz. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Quando estamos na presença de Deus, quando estamos fazendo a obra do Senhor, a alegria do Senhor nos capacita, nos enche da sua graça e do seu amor, e vamos vivendo em comunhão com Deus e a depender de Deus, porque assim é o que Ele quer para mim e para você, que nós venhamos ser dependente dEle. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E meus amados irmãos, verso 17: não que eu procure donativo. O apóstolo Paulo não estava preocupado com isso, mas Deus sabia que o seu servo precisava. Deus sabe todas as coisas. Antes mesmo do pensamento sair, de chegar, ou palavra sair, Deus sabe as nossas necessidades. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que eu preciso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto. Que fruto? O fruto que os irmãos estavam dando, o fruto de amor, de abraçar a causa. Aleluia! Era isso, a igreja estava mostrando os frutos. Aleluia! Olha o que ele diz: e o fruto que aumente o vosso crédito na presença de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar o verso 18: recebi tudo e tenho em abundância. Aleluia! Quando Deus manda, Ele supre nossas necessidades. Aleluia! Estou suprido deste que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, e este chegou como aroma suave. Aleluia! Como sacrifício aceitável, apazível diante de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando a igreja tem um coração voltado para a obra, quando a pessoa não é a pessoa mesquinha, nós sabemos, irmãos, que tudo que temos é do Senhor, tudo pertence a Ele, até o ar que respiramos, então tudo é dele. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, porque isso chegou como um aroma suave, como um sacrifício aceitável diante de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Verso 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, Deus é quem opera em nós para a manutenção da obra. Deus é quem opera em nós para a manutenção da obra. É Deus. É Deus. É Ele que toca no coração, é Ele que faz este mover. E nós vemos isso, voltando, o apóstolo Paulo escreve isso para a mesma igreja de Filipos, no capítulo 2, 13 e 15. Vamos ler? Capítulo 2, 13 e 15. Porque Deus
é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contenda, para que vos torneis irrepreensível e sincero, filho de Deus, inculpável, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforceis inutilmente. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para a igreja de Filipe: é Deus quem opera em nós. Foi Deus que tocou no coração dos irmãos, porque o apóstolo Paulo dependia e vivia na dependência de Deus, e as circunstâncias nunca pegaram ele despercebidos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses 1 Tessalonicenses capítulo 2, 13. Olha o que diz o apóstolo Paulo também escrevendo à igreja de Tessalônica. Outro motivo ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que provém de Deus, acolheste não como um simples ensino de homens, mas sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com toda certeza está operando eficazmente em vós, porque credes, não na palavra do homem, mas na palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus amados irmãos, eu vos trago não palavra minha, mas palavra de Deus, para a vossa edificação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 2, verso 14. Olha o que diz a palavra de Deus: portanto, Ele é a nossa paz de ambos os povos, fez um só, derrubando o muro de separação em o seu próprio corpo, e desfez toda inimizade, ou seja, anulou a lei e os mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer para a igreja de Éfeso? Que Ele é a nossa paz. Quando vivemos esta paz, não ficamos murmurando, não ficamos reclamando, porque no momento da escassez, no momento da adversidade, se nós começarmos a murmurar, vamos ser igual aos israelitas, porque Deus providenciando todas as coisas para eles, eles murmuraram e morreram muitos no deserto. Quando eu e você começamos a murmurar diante da aflição, diante da adversidade, o que é que nós estamos dizendo? Que o Deus que nós servimos não é capaz ou poderoso para nos ajudar no momento oportuno. Por isso que ele diz: esta paz vem de Deus, para aquietar o nosso coração no momento da escassez, no momento das circunstâncias. Aleluia. 1 Pedro capítulo 5, verso 10. Olha o que diz Pedro: ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças, e vós estabelecerá sobre firmes
alicerces. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vós, ora, o Deus de toda graça, que vos convocou da sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá força e vos estabelecerá sobre firmes alicerces ou fundamentos. No momento certo, Deus reverterá o quadro desta situação e você e eu cantaremos o hino da vitória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O que aprendemos, irmãos, é que devemos aprender a viver no poder de Deus, como Paulo e Silas, Tiago, Pedro e tantos outros, para não sermos vítimas das circunstâncias. Devemos enfrentá-la no poder de Deus. Para quê? E deixar Ele cuidar das circunstâncias para nós. Devemos aprender como estes homens de Deus, a viver na dependência de Deus, ter esta paz enraizada no seu coração, para que as circunstâncias, a perseguição, a nudez, o perigo, a espada, venha nos afastar da presença de Deus. As circunstâncias estão por aí, a escassez, a carestia, mas quero dizer para os irmãos nesta noite, e você que me assiste, aqui pode estar a escassez neste mundo, aqui pode estar em crise, mas nos céus não está em crise. O Deus que nós servimos é um Deus rico, é o Deus dono do ouro e da prata. Então devemos viver e aprender a confiar, como o apóstolo Paulo, como Pedro, como Tiago, como todos os homens de Deus aprenderam a viver na dependência de Deus, para que as circunstâncias não roubassem a sua paz, para que nós não viemos ficar de um lado para o outro com a mão na cabeça, coçando a cabeça, arrancando os cabelos, roendo as unhas e dizer o que é que eu vou fazer. O Senhor está cuidando de nós, o Senhor está trabalhando ao nosso favor, Ele está vendo o que nós estamos sofrendo ou passando, e digo para os irmãos, Deus tem a solução, e está chegando com a solução. Deus vai ou estar trabalhando em nosso favor, assim como na vida dos apóstolos, como na vida do apóstolo Paulo. E ele está dizendo para a igreja de Filipos: olha, tenha calma, aprenda comigo, aprenda com Jesus, aprenda como os demais, viva na dependência de Deus, para não ser vítima das circunstâncias. Amém? Então descansa a tua vida no Senhor, confia nele, confia nele. O salmista Davi, escrevendo o Salmo 37, no verso 4 ele diz: agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Aquilo que você não pode fazer, Ele faz. Por isso que eu entreguei a minha vida, o meu caminho a Ele, e até aqui Ele tem me sustentado, até aqui Ele tem me dado a sua graça, até aqui Ele tem me honrado. E digo para você nesta noite, Ele é o mesmo Deus que você serve. Então aprenda a viver e colocar em prática esta palavra que foi lida, explanada e aplicada ao teu coração. Aprenda a descansar no Senhor e ver o sobrenatural de Deus acontecer na tua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus. E quero orar para encerrar nesta noite,
com a palavra. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que foi lida e que veio, Senhor, de encontro aos nossos corações. Pai, aonde quer que este vídeo, Senhor, esteja sendo reproduzido, que o Senhor venha estar falando, Senhor, nesta noite, com este homem, com esta mulher, que eles, Senhor Deus, ou ela possa, Senhor, viver na Tua dependência, que eles, Pai, não venham, Senhor, sofrer, ó Pai, as circunstâncias da vida, que eles possam, Senhor Deus, confiar em Ti, assim como o apóstolo Paulo, assim como os demais apóstolos. Então, Pai bendito, assim como a Tua palavra nos ensinaste nesta noite, que nós venhamos, Senhor, guardar esta palavra em nossos corações, para que nós venhamos aprender a descansar em Ti e a confiar nas Tuas promessas. Pai bendito, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por Tu ter falado conosco através do Teu Santo Espírito e através da Tua Santa Palavra. Sê com a Tua igreja. Nos abençoa, Senhor, e nos guarda de todo mal, pois é isso que eu te peço nesta noite, e já te agradeço, no nome santo de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e que reina para sempre. Amém. E graças a Deus.